A história de um vaso. Livro de Melquisedeque. Segunda parte. Capítulo 7. Depois de revelar-nos sobre os 7 anos que ainda restavam, dentro dos quais teríamos uma missão importante a cumprir, Melquisedeque nos afirmou que nossa experiência consistia numa parábola que representa a história universal, com ênfase no livramento dos filhos de Israel dos últimos dias. Ele o previu com as seguintes palavras: ao chegar à plenitude dos tempos, todos os esforços humanos em busca da paz se frustrarão. Naquele tempo, numerosas nações se aliarão contra o reino de Jerusalém, e sobrevirá um tempo de angústia qual nunca houve para os filhos de Israel. Depois de um terrível conflito, verão numerosos exércitos invadindo sua terra, numa aparente vitória. No momento mais difícil, quando as suas forças estiverem esgotadas, o Eterno intervirá em seu favor, lançando por terra os numerosos inimigos. Toda a humanidade testemunhará, com espanto, as cenas de livramento. Naquele dia, muitos povos e poderosas nações se posicionarão ao lado do Senhor dos Exércitos. Naquele dia acabará a cegueira dos filhos de Jacó, e olharão para aquele a quem transpassaram, e chorarão amargamente por ele como se chora por um filho unigênito. Naquele dia os eleitos de Deus compreenderão as palavras do livro. Ouvi-me, vós, que estáis à procura da justiça, vós que buscais o Eterno. Olhai para a rocha da qual fostes cavados, para a caverna da qual fostes tirados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando chamei, mas eu abençoei e o multipliquei. O Senhor consolou a Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará o seu deserto em um Méden e as suas estepes em um jardim. Nela encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. Naquele dia os habitantes de Jerusalém trocarão suas armas por instrumentos musicais, e os remidos, consolados pela grandiosa revelação de Deus, com alegria cantarão. Como são magníficos sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Porque o Eterno consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Senhor descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. O grande livramento se cumprirá no início de uma nova semana de anos, ao fim de um ciclo determinado envolvendo 10 jubileus. Durante 6 anos, toda a humanidade, iluminada pela maior revelação do amor e da justiça de Deus, terá a oportunidade de romper com o império do pecado, unindo-se aos filhos de Israel em sua marcha de purificação e restauração do reino da luz. Então acontecerá que todos os sobreviventes das nações que marcharam contra Jerusalém, subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do Rei e Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa de Sucote. E acontecerá que aquele das famílias da terra que não subir e não vier, haverá contra ele a praga com que o Eterno ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de Sucote. Naqueles anos de oportunidade, soará por todas as partes do mundo o último convite de misericórdia, num apelo para que todos os pecadores se arrependam e se unam ao Criador numa eterna aliança. Por todas as partes se ouvirá a voz do Divino. Observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana e que guarda a sua mão de praticar o mal. Não digo estrangeiro que se entregou ao Senhor, naturalmente Deus vai excluir-lhe do seu povo, nem digo eunuco, não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança, hei de dar-lhes, na minha casa e dentro dos meus muros, um monumento e um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas, hei de dar-lhes um eterno nome, que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros, que se entregarem ao Senhor para servi-lo, sim, para amar o nome do Eterno e tornarem-se seus servos, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que se mantêm fiéis à minha aliança, trá-los-ei ao meu santo monte e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na última semana de anos, os filhos de Belial se aliarão contra os filhos da luz, e os acusarão como causadores de toda a desarmonia no mundo.
em oposição à santificação do sábado, que é o sinal da aliança entre Deus e seus escolhidos. Muitas nações imporão outro dia para o culto, não podendo comprar nem vender todos aqueles que se mantiverem fiéis à aliança do Eterno. Ao fim dos 6 anos, o rolo se fechará e não haverá mais oportunidade de salvação. Desprotegidos, os ímpios sofrerão os juízos divinos que se manifestarão nas 7 últimas pragas. Desesperados, muitos correrão de um lado para outro em busca da mensagem do rolo, mas não a encontrarão. Durante o 7º ano, os escolhidos de Deus passarão por grandes provas, pois serão condenados pelas nações como os causadores de todo o caos que sobrevirá ao mundo em consequência dos juízos. Ao consumarem-se os 7 anos, o Messias se manifestará nas nuvens do céu, acompanhado por todas as hostes celestes, para a salvação de seu povo. Ao tocar sua trombeta, os fiéis falecidos ressuscitarão revestidos de glória, os vivos vitoriosos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos perfeitos. Juntos, todos os remidos serão arrebatados para a nova e eterna Jerusalém, numa viagem inesquecível que começará no primeiro dia da festa de Sucote. Depois de 7 dias de feliz ascensão, chegarão à cidade santa para comemorarem, diante do trono, no 8º dia da festa, a grande vitória. Como que em sonho, os resgatados do Senhor entrarão na cidade santa, encontrando ali o jardim do Éden, no meio do qual eleva-se o monte Sião, o lugar do trono de Deus. Coroados pelo Messias, os remidos entoarão o cântico da vitória, fazendo vibrar por todo o espaço os acordes de incontáveis instrumentos musicais. Capítulo 8. Depois de proferir todas essas predições, Melquisedeque disse-nos novamente que toda a experiência que estávamos vivendo era prefigurativa, e teríamos de cumprir ainda importantes tarefas nos próximos 7 anos. Durante 6 anos a história do jarro deveria ser contada aos pecadores, dando-lhes a oportunidade de arrependerem-se, apossando-se das joias que simbolizam salvação. Ao fim dos 6 anos, na véspera de Rosh Hashanah, as pérolas acabariam, ficando fora do abrigo todos aqueles que não a receberam. Ao ouvir tais palavras do rei de Salém, sobreveio-me grande angústia, por lembrar-me dos últimos passos de Sara. Eu temia que ela, em sua incredulidade, não aceitasse uma pérola. Se isto acontecesse, os meus lindos sonhos cairiam por terra, pois não conseguiria ser feliz em sua ausência. Lendo nos meus olhos a angústia, Melquisedeque consolou-me com uma promessa. Abraão, daqui a 6 anos o Eterno visitará sua tenda, e sua esposa será curada de sua aridez. Ela se converterá e lhe dará um filho que se chamará Isaque. Ao findar a festa de Sucote, retornamos às nossas tendas junto ao carvalho de Mambré. À medida que íamos avançando pelo caminho, muitas pessoas nos cercavam, admirados pela beleza do vaso repleto de pérolas. A todos contávamos história de sua chama redentora, e dávamos as joias àqueles que aceitavam a salvação. Quando chegamos ao carvalho de Mambré, uma multidão de pessoas nos esperava. Muitos tinham ouvido falar do miraculoso livramento operado através daquele jarro que fora alvo de tanto menosprezo. Agora, estavam todos emudecidos ao vê-lo glorificado. Juntamente com os meus pastores, continuamos a proclamar o infinito amor de Deus revelado pela chama. O número daqueles que procuravam pelas pérolas ia aumentando, dia após dia, e todos éramos felizes. Melquisedeque enviou-nos muitos de seus súditos que eram mestres em música, para realizarem uma missão importante. Eles apresentavam a história de seu reino de paz por meio de lindos cânticos que exaltavam o poder da humildade e do amor. Sua música tinha o poder de transformar corações infelizes, dando-lhes esperança e alegria em viver. Para que se propagasse a influência restauradora da música de Salém, eles ensinavam a muitos a cantarem e tocarem flautas e alaúdes, enviando-os depois de certo tempo como mensageiros de sua missão de paz. Os dias, os meses e anos foram se passando, e as pérolas e pedras preciosas foram diminuindo dentro do jarro. Estávamos vivendo agora os últimos meses do 6º ano, que era o último da oportunidade. À medida em que os dias se passavam, aumentava em meu coração uma preocupação e uma angústia, pois Sara até então não tomara interesse em apossar-se de sua pérola, apesar de meus constantes rogos. Naqueles momentos de aflição em que clamava a Deus pela salvação de Sara, meu único consolo eram as últimas palavras do rei de Salém, de que ao fim dos 6 anos ela seria transformada. Vivíamos agora aos últimos dias do 6º ano.
A consciência de que o tempo estava se esgotando, fazia com que muitas pessoas nos procurassem de manhã até a noite, para apossarem-se das joias da salvação. Com o coração ferido por uma indizível aflição, eu insistia com Sara, procurando convencê-la de sua necessidade em tomar, o quanto antes, uma pérola, pois as mesmas estavam ficando escassas. Sem atentar para minha angústia, Sara desdenhava de meus apelos, afirmando que aquelas pérolas não tinham nenhum valor para ela. Capítulo 9. Depois de uma noite de vigília em que, desesperadamente, procurei em vão convencer minha amada a apossar-se de uma pérola, aceitando a salvação representada por aquele jarro, vi o sol surgir trazendo a luz do último dia, véspera de Rosh Hashanah. Ao olhar para dentro do vaso naquela manhã, vi que restavam apenas 3 pérolas. Ao admirar-lhes o brilho, comecei a imaginar que a maior seria para o meu filho prometido, a de tamanho intermediário seria a de Sara, e a menor seria a minha. Esse pensamento trouxe-me alívio e esperança. Mas, ao mesmo tempo, comecei a preocupar-me com a possibilidade de chegarem pessoas procurando por elas. Se viessem, eu não poderia negá-las. Tomado por essa preocupação, permaneci sentado sob o carvalho de Mambré. Na viração do dia, sobreveio-me um grande estremecimento quando vi ao longe 3 peregrinos que caminhavam rumo à nossa tenda. Comecei a clamar ao Eterno para que eles mudassem de rumo, mas meus clamores não foram atendidos. Dominado por uma indizível amargura, corri até eles, e depois de prostrar-me, convidei-os para a sombra. Tomando uma bacia com água, passei a lavar-lhes os pés, limpando-os da poeira do caminho. Ao ver os pés feridos e calejados daqueles homens, senti compaixão por eles. Compreendi que haviam vindo de muito longe, enfrentado perigos e desafios, com o propósito de pegarem em tempo as pérolas. Vi que eles eram mais merecedores que eu, Sara e nosso filho prometido. Ao lavar os pés do terceiro, meu coração, que até então estava aflito, encheu-se de paz e alegria. Imaginava naquele momento, quão terrível seria se aquele terceiro peregrino não houvesse se unido aos 2 primeiros naquela caminhada. Nesse caso eu seria obrigado a tomar da última pérola, subindo sem minha amada para Salém. Se eu tivesse de passar por essa experiência, a pérola que simboliza a alegria da salvação, se tornaria no símbolo de minha solidão e tristeza, pois a vida longe do carinho de Sara, seria para mim o maior castigo, como a própria morte. Depois de lavar-lhes os pés, comecei a servir-lhes o alimento que foi especialmente preparado para eles. Enquanto os servi em silêncio, fiquei esperando pelo momento em que eles perguntariam pelas pérolas. Mas, sem revelar nenhuma pressa, eles falavam sobre a longa caminhada que fizeram, e sobre as cidades por onde haviam passado. Eu perguntei-lhes se conheciam Salém. Eles responderam-me afirmativamente, acrescentando que naqueles 6 anos, muitas obras haviam sido realizadas naquela cidade, em preparação para uma grande festa que estava para realizar-se dentro de mais um ano, por ocasião da festa de Sukkot. As palavras daquele terceiro peregrino, o mais falante deles, começaram a trazer-me, misteriosamente, um sentimento de esperança. Ao olhar para os seus olhos, vi que ele se parecia com Melquisedeque. Lembrava-me da última promessa feita pelo rei de Salém, quando o terceiro peregrino perguntou-me com um sorriso: Abraão, onde está Sara, sua mulher? Atônito, perguntei-lhe: Como você sabe o meu nome e o nome de minha esposa? O peregrino respondeu-me: Não somente sei o nome de vocês, como também sei que daqui a um ano vocês terão um filho que será chamado Isaque. Ao ouvir as palavras do visitante, corri para dentro da tenda a fim de chamar minha esposa, para que ouvisse as palavras daquele peregrino. Ao vê-la, o peregrino perguntou-lhe: Sara, por que você riu de minhas palavras? Assustada, Sara respondeu: Eu não ri, meu senhor. Não diga que não riu, pois eu a vi rindo dentro da tenda, afirmou o peregrino. Consciente de estar diante de alguém que conhecia o seu íntimo, Sara perguntou-lhe: Quem és tu, senhor? Eu sou a chama que se desprendeu do fogo do altar para estar no jarro que você rejeitou. Eu sou o Messias, o Deus que sofre humilhações e desprezo por amor ao seu povo. Tendo feito esta revelação, o peregrino estendeu suas mãos sobre a cabeça de Sara para abençoá-la. Somente então vi que elas estavam marcadas por cicatrizes semelhantes às do rei de Salém. O peregrino, com muita ternura, começou a falar ao coração de minha amada,
resgatando-a de sua incredulidade. Sara, você é preciosa aos meus olhos. Todo o seu passado de descrença e infertilidade está perdoado. Tenho para você um futuro glorioso, pois você se tornará mãe de muitos povos e nações. Depois de dizer estas palavras, o nobre visitante encaminhou-se para o jarro, e inclinando-se, tomou dele as 3 pérolas restantes. Dirigindo-se a Sara, entregou-lhe 2 pérolas, e disse-lhe: uma é para você e a outra é para o seu filho Isaque. Com a vida transformada pelo amor do Eterno, Sara prostrou-se agradecida aos pés daquele peregrino que a salvara no último momento. Quando a vi prostrar-se submissa, meu coração por tantos anos aflito, rompeu-se em lágrimas de alegria e gratidão, e caí aos pés de meu Redentor e Rei. Depois de consolar-nos com a certeza de nossa eterna salvação, o peregrino entregou-me a última pérola. Quando apertei-a em minhas mãos, senti grande luz e paz inundar-me todo o ser, e passei a louvar ao Eterno pela certeza de que teria para sempre ao meu lado minha querida Sara e o filho, que segundo a promessa, dentro de um ano nasceria. Capítulo 10. Depois destas coisas, o Eterno despediu-se de Sara e dos pastores que ali se encontravam, e convidou-me a acompanhá-los até o outeiro que fica defronte do vale. Ao chegarmos àquele lugar, o Eterno despediu-se de seus 2 companheiros, enviando-os para uma missão especial em Sodoma. Do cimo do monte contemplávamos os férteis vales e florestas que, como um paraíso, estendiam-se em ambas as margens do rio Jordão, circundando as prósperas cidades, dentre as quais destacavam-se Sodoma e Gomorra. Fora sobre aquela colina que, depois da contenda entre os meus pastores e os pastores de Ló, dei-lhe a oportunidade de escolher o rumo a seguir, pois não poderíamos permanecer juntos. Atraído pelas riquezas da campina, ele decidiu mudar-se para lá. Ao olhar para o meu companheiro que ficara silente desde o momento em que avistamos a campina, fiquei surpreso ao vê-lo chorando. Perguntei-lhe o motivo de sua tristeza, e ele, soluçando, respondeu: este é para mim um dia de muita tristeza, pois pela última vez meus olhos podem pousar sobre este vale fértil. Choro pelos habitantes dessas cidades que não sabem que os seus dias acabaram. A declaração do Messias trouxe-me a lembrança a todos aqueles cativos que haviam sido libertos 6 anos antes. Infelizmente, quase todos rejeitaram o banho da purificação, retornando imundos para suas casas. Unicamente Ló e suas filhas aceitaram a salvação, tomando posse de suas pérolas. Pensando numa possibilidade de livramento para aquele povo, perguntei ao Eterno: e se por acaso existir, naquelas cidades, 50 pessoas justas, mesmo assim elas serão destruídas? O Senhor disse-me que se houvesse 50 justos, toda a planície seria poupada. E se houver 45 justos? Se houvesse ali 45 justos, todas aquelas cidades seriam poupadas. Continuei com minhas indagações até chegar ao número 10. O Eterno disse-me que, se houvesse 10 justos naquelas cidades, toda a planície seria poupada. Torturado por uma indizível agonia de espírito, o Senhor voltou a chorar amargamente, enquanto com voz embargada, pronunciava um triste lamento. Sodoma e Gomorra, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não aceitou minha proteção. Por que você trocou a luz da minha salvação pelas trevas deste reino de morte? Meus ouvidos estão atentos em busca de pelo menos uma prece, mas tudo é silêncio. Minhas mãos estão estendidas, prontas a impedir o fogo do juízo, mas vocês recusam o meu socorro. Curvando-me ao lado de meu companheiro sofredor, uni-me a ele na lamentação. Naquele momento de dor, tive a certeza de que Melquisedeque também sofria por todos aqueles que haviam trocado o amor e a paz de Salém pelas ilusões daquele vale de destruição. Depois de um longo pranto, o Messias consolou-me com a revelação de que os seus 2 companheiros encontravam-se naquele momento em Sodoma, com a missão de salvar Ló e suas filhas, livrando-os da morte. Suas palavras trouxeram-me alívio, e prostrei-me agradecido aos seus pés. Capítulo 11. Antes de partir, o Eterno encarregou-me de uma missão, dizendo: tome um rolo vazio e registre nele a história do vaso e a história de Salém, conforme ouviu dos lábios de Melquisedeque. Dentro de um ano, você e todos aqueles que aceitaram a salvação, deverão subir a Salém para a festa de Sucote. Naquele dia, entregará ao rei de Salém o jarro, oferecendo dentro dele, como presente, o rolo,
Naquela mesma tarde, em obediência às ordens do Senhor, comecei a registrar a história vivida por mim e por meus pastores, desde o momento em que parti rumo ao vale, levando sobre as costas o vaso com sua labareda. No dia seguinte, o sol já ia alto, quando ao mencionar a cidade de Sodoma no manuscrito, lembrei-me que aquele era o dia de sua destruição. Com o coração acelerado, corri para lá e fiquei espantado com o cenário que se estendeu diante de meus olhos. Em lugar daquele vale fértil, semelhante a um paraíso, havia um deserto fumegante, sem nenhuma vida. No lugar das cidades de Sodoma e Gomorra, havia uma cratera, para onde as águas do mar salgado escorriam. Abalado diante da cruel visão de destruição, retornei à tenda com o coração entristecido. A lembrança de tantas pessoas, que por rejeitarem o perdão divino, haviam sido consumidas pelo fogo, deixou-me profundamente abalado. Nos dias seguintes, não encontrei forças para escrever. Retornei outras vezes ao outeiro, com a esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas em lugar do vale fértil eu somente conseguia enxergar aquele caos. Demorou vários dias para que eu voltasse a ter ânimo para prosseguir com os escritos do rolo. Fim.